Olá, meus amores, sejam todos super bem-vindos. Estamos começando mais uma revisão, hoje falando de século XIX. Cara, assunto importante. O século XIX é muito mais importante quanto o papo é a história do Brasil, mas eu vou fazer para vocês uma conexão legal entre geral e Brasil pra gente pensar como isso pode cair. Fechou? Cara, eu sei que tá dando friozinho na barriga, falta pouco, mas vamos no foco que a gente vai revisar tudo que vocês precisam para mandar muito bem na prova. Tá vindo, tá vindo. Tá chegando. Gente, tá chegando. Eles vão ficar assustados, porque eu tipo, ai meu Deus, tá chegando, gente. Mas vai dar tudo certo. Presta atenção que é muito importante. É muito importante. Tudo é importante, já parou? Esse é o problema, não. Mas essa é uma aula de revisão que a gente vai focar de fato no que tem mais chance de cair. Não dá pra gente adivinhar a prova, mas com base no que já caiu, nos anos anteriores, né? No que normalmente os vestibulares curtem mais. A gente vai fazer uma revisãozinha direcionada. E aí, eu vou começar, como sempre, geral, depois Brasil, pra vocês pensarem as conexões, mas já tô avisando que o foco é Brasil, tá? Que cai muito mais do que a história geral. E aí, eu quero começar lembrando a vocês que o iniciozinho do século XIX na Europa é marcado por um cara no poder na França. Quem é ele, gente? Quem tá no poder na França? Um baixinho. Nem era tão baixinho assim, gente. Napoleão Bonaparte, não é isso? Então a gente tem na Europa a era napoleônica. Era napoleônica, que vai de 1799 até 1815. 1815, tudo bem? Então a gente tem aqui a era napoleônica. O que é importante para vocês sobre a era napoleônica? Napoleão Bonaparte foi um cara que chegou ao poder com o apoio de que segmento da sociedade francesa, hein, gente? Da alta burguesia. Então aqui, apoio da alta burguesia, que na França eram girondinos. Apoio da alta burguesia. E aí, Napoleão, que tinha o apoio desta alta burguesia, obviamente vai delinear políticas que querem favorecê-la, não é? E um dos grandes objetivos de Napoleão era fortalecer a economia francesa. Tudo bem, gente? Fortalecer a economia francesa num aspecto específico. Quero o quê, minha gente? A industrialização. Vamos pensar aqui, nós estamos no iniciozinho do século XIX. Olha o tamanho do meu giz amarelo, gente, um giz pitico. Olha só. Qual era o único país do mundo que tinha indústrias? Vocês sabem, né? Ou pelo menos vocês deveriam saber. Quem é, minha gente? A Inglaterra. Então, o único país que tinha indústrias era a Inglaterra, porque vocês sabem que no século anterior, no século XVIII, a partir de 1760, a Inglaterra foi pioneira. Ela foi o primeiro país a se industrializar. A primeira revolução industrial, ela acontece só na Inglaterra, tudo bem? Então, somente a Inglaterra tinha indústrias. Napoleão quer desenvolver as indústrias francesas. Então aqui, ele quer fortalecer a economia francesa, impulsionando a indústria. Qual é o problema, minha gente? Vai ser tranquilo? Vou botar até aqui pra baixo, que eu acho que nessa aula eu consigo fazer 3 quadros, hein, gente? Vamos tentar. Então, fortalecer a economia francesa do ponto de vista industrial. Então, aqui a gente tem indústria. Indústria. Só que vamos lá, tá? Tem a parada que eu gostaria de conversar com vocês. Desenvolver as indústrias francesas, nesse momento, esbarrava num probleminha. Que probleminha era esse, gente? O poderio industrial inglês. Então, Napoleão, nesse momento, vai constatar que a Inglaterra era uma grande rival para a França. Já em outros momentos, né? Mas aqui, a Inglaterra era um grande empecilho para que a França consolidasse seu desenvolvimento industrial, uma vez que a Inglaterra já exportava para a Europa inteira. Ela era, né, a grande exportadora de produtos industrializados. E aí, Napoleão, percebendo isso, vai dar um passo ousado. Ele decide que ele precisa enfraquecer a Inglaterra. E aí, em 1806, o que Napoleão decreta, minha gente? É a parada que mais cai sobre Napoleão. O
polêmico bloqueio continental. O bloqueio. O bloqueio continental. O nome é quase autoexplicativo. A Inglaterra é uma ilha, correto? Quando a gente diz que o país é uma ilha, a gente diz que é um país, é um território insular, tudo bem? Então é uma ilha. Ele vai bloquear o continente dos produtos ingleses. Então ele proíbe, gente, proibiu a Europa de comprar produtos da Inglaterra. Ah, Natasha, como assim? Proibiu com base no quê? Proibiu porque ele fala: eu sou Napoleão Bonaparte, imperador da França e dos franceses, e eu ordeno que todos vocês, a partir desse momento, não podem comprar nada da Inglaterra sob ameaça de quê, minha gente? Invasão. Então aqui, ó, caso os países europeus comprassem, eles seriam invadidos. Tudo bem? Isso aqui tem um objetivo: enfraquecer a Inglaterra para ampliar o poder industrial francês. A pretensão de Napoleão era: a galera não vai comprar mais da Inglaterra, vai comprar da gente, logo as nossas indústrias vão bombar. Só que tem um detalhe que eu acho importante falar para vocês, tá? Napoleão aqui estava querendo dar um passo maior do que a perna, porque a França ainda não tinha fôlego, produção industrial suficiente para vender para a Europa inteira. Então, na prática, essa foi uma estratégia bastante frágil. A gente vai ver que a Rússia, num primeiro momento, aceita o bloqueio continental. Só que depois ela volta atrás, porque a burguesia francesa não consegue vender para ela tudo que ela precisa. Então, essa foi uma estratégia muito falha. Só que vamos lá, tá? Qual é a questão fundamental para vocês? Ele proíbe a Europa inteira de comprar produtos da Inglaterra sob ameaça de invasão. Só que tem um país que nos interessa pessoalmente, que é Portugal. Porque Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Lá atrás, no século XVIII, Portugal tinha assinado um tratado com os ingleses. Vocês aprendem na aula de Brasil, século XVIII, que era o Tratado de Methuen. Vocês lembram dele? O Tratado de Panos e Vinhos. Em que Portugal vendia os seus vinhos para a Inglaterra e comprava tecidos ingleses. Qual o problema, tá? Esse tratado vai deixar a balança comercial portuguesa negativa, desfavorável, vai causar um endividamento. Então, Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Ela até usa parte do ouro retirado do Brasil para pagar essas dívidas, só que ela segue endividada. Logo, Portugal dependia, né, da Inglaterra. E aí o rei de Portugal, o regente de Portugal, a rainha oficial era Dona Maria, mas ela estava supostamente louca. De louca ela não tinha nada, tá? Mas história machista chamou Dona Maria de louca. O ponto é, Dom João era regente de Portugal e ele fica numa situação muito ingrata, indigesta, porque ele fica entre a cruz e a espada. Se ele aceita o bloqueio imposto por Napoleão, ele cria uma disposição com a Inglaterra, de quem ele dependia. Se ele não aceita o bloqueio, ele vai ser invadido por Napoleão. E aí o que ele faz? Qualquer uma das opções poderia lhe causar um problema, mas ele opta por seguir ao lado dos ingleses. E aí o que acontece? Em 1807, Napoleão invade Portugal. Napoleão invadiu Portugal, porque Portugal desrespeitou o bloqueio continental. Antes da gente falar sobre o que acontece com a família real, com a corte portuguesa, eu queria contar uma outra coisa para vocês que poderia cair em prova. Se vocês olharem um mapa da Europa, pode ser atual, por mais que o da época fosse um pouco diferente, para esse elemento dando mesmo. Vocês vão perceber que a única forma de chegar a Portugal saindo da França por terra é atravessando que país? A Espanha. Ah, Natasha, mas Napoleão não foi por mar? Por quê? Porque ele não pegou o Mediterrâneo. Porque, minha gente, quem é a grande rival de Napoleão? A Inglaterra. E a Inglaterra era, nesse momento, a maior marinha do mundo. Então, Napoleão estava fugindo o quanto ele pudesse de uma batalha naval. O homem não é bobo, né? Só com a questão, tá? O que é importante aqui? Antes de invadir Portugal, Napoleão invade a Espanha. E aí eu não vou focar nisso na aula, mas eu tô contando pra vocês, só pra vocês lembrarem. Napoleão invade a Espanha. Manda prender o rei da Espanha, Fernando VII, e coloca o irmão dele, José Bonaparte, para governar a Espanha.
Quando você pega um parente seu e coloca num cargo, você está praticando o quê? Nepotismo. Essa era uma prática muito comum de Napoleão. Qual é o problema, tá? Esse movimento que ocorre na Espanha, ele é entendido como um dos elementos deflagradores das independências das colônias espanholas. Porque aqui na América Espanhola, né, a população, especialmente os criollos, que eram os filhos de espanhóis que nasceram aqui na América, que era uma elite econômica, mas que não ocupava altos cargos políticos, essa galera vai começar, né, a reivindicar maior autonomia, maior liberdade. Eles não reconhecem a autoridade do irmão de Napoleão, José Bonaparte. E aí não quero que você decore, você fica assim, meu Deus, Natasha, quanto nome, quanta informação. Calma, o que eu tô querendo contar pra vocês tá? E eu acho que essa informação pode ser relevante, pode cair em prova. Antes de invadir Portugal, Napoleão invade a Espanha, coloca o irmão dele pra governar a Espanha, e este fato deflagra, dá início aos movimentos de independência das colônias espanholas, tudo bem? Muito porque aqui na América os colonos não reconhecem, especialmente os criollos, não reconhecem a autoridade de José Bonaparte. Mas vamos pro que interessa, que eu preciso falar com vocês de história do Brasil, porque império cai muito, tá? E depois eu ainda quero voltar em geral. Qual a questão? Napoleão invade Portugal. O que a corte portuguesa faz, minha gente? Acontece a transferência, a transmigração, bota a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Eles chegam aqui em janeiro de 1808. Da corte para o Rio de Janeiro. Cuidado! A corte, vocês aprendem isso, é muito comum que vocês falem disso como a fuga da corte. E não deixa de estar errado, tá? Eles saem às pressas, mas isso não era algo que era completamente, né, novo, no sentido de que essa possibilidade já era discutida, já era ventada em caso de um conflito na Europa, né? Os funcionários da rainha, né, a galera que auxiliava a corte portuguesa, já discutia se esta não seria uma boa estratégia, até porque o Brasil era a maior e mais rica colônia de Portugal. Então, trazer a corte para cá era uma forma de, óbvio, proteger essa corte, mas também garantir à corte o controle da sua colônia mais rica. Então, já havia um interesse econômico por detrás disso. Só qual o problema? A transferência da corte vai acontecer assim, a corte vai meter a louca? Ah, tô indo, beijo, tchau? É óbvio que não, né, gente? Antes da corte decidir pela saída de Portugal, ela já havia feito um acordo com a Inglaterra. Então, houve apoio britânico. A Inglaterra vai, por exemplo, escoltar a corte. Toda a viagem transatlântica até aqui foi, né, protegida pela Marinha Britânica. Só que quando eu falo isso, vocês ficam assim, meu Deus, mas a Inglaterra era tão fofinha, minha gente. Não sejamos inocentes. Esse apoio britânico se explica por uma coisa. Interesses o quê? Gente, econômicos. É óbvio que a gente tem interesses econômicos, especialmente os nossos mercados, os mercados coloniais. A Inglaterra estava louquinha em poder vender produto pra gente, pra América Portuguesa. Afinal, ela tinha dificuldade na Europa. Napoleão tinha decretado o bloqueio continental. Então, nós temos interesses econômicos. Vou botar entre parênteses aqui, nos mercados coloniais. Não é à toa que a primeira coisa que Dom João faz quando ele chega aqui é qual, gente? Ó, Dom João botou o pezinho dele aqui na América. Ainda estava em Salvador, porque isso é uma coisa interessante. Eles fazem a viagem foi muito longa, durou praticamente 2 meses. Eles param primeiro em Salvador, fazem um pit stop em Salvador. Qual é a primeira coisa que Dom João faz em Salvador? Abertura dos portos às nações amigas. Abertura dos portos. Obviamente, para atender, entre outras coisas, aos interesses da Inglaterra. Não era só isso, tá? A própria corte queria ter acesso a uma diversidade de produtos, mas é óbvio que aqui a abertura dos portos também se relaciona aos interesses ingleses. Vamos lá, minha gente. O que vai acontecer? Uma coisa importante, tá? Aqui. Abrir os portos significa, na prática, o fim do exclusivo
metropolitano, o fim do monopólio comercial português. A partir de 1808, a gente pode comprar e vender produtos, não só de Portugal, mas de várias nações amigas de Portugal. E aí, naturalmente, a partir desse momento, quem se torna o nosso principal parceiro comercial? A Inglaterra. Até porque em 1810, a gente assina um outro tratado com os ingleses. O Tratado de Aliança e Amizade de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Esse foi aquele tratado polêmico que deu vantagens alfandegárias para a Inglaterra. Vocês têm que saber isso, isso pode cair em prova. A Inglaterra vai ser o país que menos vai pagar para entrar com seus produtos aqui. Gente, Inglaterra pagava menos que Portugal. Então, esse tratado deu vantagens alfandegárias. Alfandegárias para a Inglaterra. Só que vamos lá, tá, gente? Como essa aula é uma aula de revisão, e eu quero focar no que mais cai, eu vou dar um pequeno salto e vocês vão entender para onde eu vou, tá? Vamos lá. Dom João chegou aqui fugindo da expansão napoleônica, abriu os portos, deu vantagens alfandegárias para a Inglaterra. A Inglaterra pagava apenas 15% para entrar com seus produtos aqui, era o país que menos pagava. Enfim, isso vai consolidar nossa dependência econômica em relação à Inglaterra. E aí ele vai investir um monte de reformas aqui no Rio, vai criar a imprensa régia, o Horto Real, que se tornou o Jardim Botânico, Biblioteca Real, enfim, ele moderniza o Rio, cria Polícia Militar, Banco do Brasil, enfim, para atender as necessidades e a demanda dessa corte. Qual é o problema, tá? Em 1815, Napoleão já estava derrotado e, deixa de ser uma ameaça na Europa. Ele vai ser exilado lá no meio do oceano, na ilha de Santa Helena, e aí Napoleão não é mais uma ameaça. Nesse momento, Dom João, tinha que voltar, né? Afinal, não havia mais ameaça napoleônica, logo não era mais justificável que aqui ele permanecesse. Mas em 1815 ele opta por ficar aqui, porque ele tinha muito medo de perder a sua principal colônia, né? Então, em 1815 ele vai elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal. Ele não vai embora, tal qual era determinado pelo Congresso de Viena, né? Reunião que ocorre lá na Europa, depois, da derrota napoleônica, para tentar reorganizar a Europa depois de tudo que Napoleão fez. Qual é o problema? Dom João fica aqui. E, obviamente, isso vai nutrindo insatisfações por parte da população portuguesa. Então, que em 1820, você teve um movimento lá em Portugal, que foi a Revolução Liberal do Porto. Vocês lembram disso? Foi um movimento que exigia o retorno imediato de Dom João. E queria ainda que Dom João anulasse essas medidas, que Dom João fechasse os portos, que Dom João anulasse a elevação do Brasil ao Reino Unido, enfim, que Dom João passasse uma borracha em tudo que ele fez e fizesse o Brasil voltar a ser colônia. É nesse momento que acontece a nossa independência. A nossa independência. Natasha, você está indo muito rápido. Eu tô querendo mostrar para vocês o que mais cai. A nossa independência, em 1822, para mim é um dos assuntos mais importantes esse ano. É um desdobramento da Revolução Liberal do Porto. Independência do Brasil. Porque nesse momento Dom João volta, deixa o filho dele aqui, Dom Pedro I. Dom Pedro vai se aliar às nossas elites e vai proclamar a independência. E aí, o que eu preciso que vocês entendam, tá? A independência do Brasil vai dar início à primeira fase da nossa história imperial, que é o primeiro reinado, correto? Então a gente tem aqui primeiro reinado, que vai durar exatamente 9 anos. Vai de 1822 até 31. Só que eu preciso que vocês tenham em mente algumas coisas, tá? Dizer que o Brasil se tornou independente de Portugal significa dizer que houve uma ruptura política, certo? Então aqui, ruptura política. Só que essa própria ruptura política, ela poderia ser relativizada, porque o nosso primeiro imperador é português. Então aí, por si só, você já tem uma contradição, certo? Só que, além disso, eu queria que vocês tivessem em mente que a gente tem uma série de continuidades
continuidades socioeconômicas. Eu vou explicar, tá? Continuidades socioeconômicas. O que é isso, minha gente? Vamos pensar, tá? Se a gente olha para o nosso período colonial e para o período imperial, tirando o fato de que agora a gente não atende mais às leis portuguesas, de que agora a gente tem autonomia política, tudo o resto segue muito parecido. A principal forma de ocupação da terra era o latifúndio, ele segue intacto. A principal forma de exploração do trabalho era de pessoas escravizadas, segue intacto. A sociedade, né, era profundamente patriarcal, isso segue intacto. A lógica era profundamente elitista, isso segue intacto. Então percebam, né, a gente tem, né, uma sociedade fortemente escravocrata, além da economia escravista, segue intacto. Então a gente tem uma série de continuidades do ponto de vista social e econômico. A nossa independência não foi uma revolução, não foi um movimento de grandes transformações. Nós temos muitas continuidades. Isso se explica por ela ser basicamente um movimento, uma articulação das elites, que não queriam a recolonização tal qual era exigido pela Revolução Liberal do Porto. Mas cuidado, dizer isso não exclui o fato de que houve alguma participação popular, no sentido de que, tá? A nossa independência, eu vou botar aqui, ó, de amarelo com uma seta grande para que vocês não esqueçam, não foi pacífica. Nós tivemos guerras de independência. Guerras de independência. Por que guerras? O que motiva essas guerras, minha gente? Basicamente, existiam muitos setores aqui que preferiam seguir vinculados a Portugal. Nós temos militares portugueses, comerciantes portugueses, descendentes de portugueses, enfim, existia uma série de segmentos que prefeririam manter o vínculo a Portugal. E esses segmentos, né, no momento em que Dom Pedro I proclama a nossa independência, eles declaram fidelidade a Portugal, fidelidade ao que então era chamado de as cortes. Isso vai gerar uma série de conflitos, né? Houve um grande esforço por parte de Dom Pedro, um esforço militar, inclusive. Ele contrata mercenários, cria o exército, com o objetivo de consolidar a independência. Isso é importante porque a nossa independência, conservando a unidade do território, porque quando a gente olha para a independência, ela é proclamada às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, né? E a capital era o Rio de Janeiro, correto? Quando a gente olha para a independência, a gente percebe que nos anos seguintes todo o território se tornou independente, né? O Sul, o Norte, o Nordeste, todo mundo. Mas essa independência de forma unificada, ela não era óbvia, tá? A gente vai ter, principalmente no Nordeste e no Norte, uma série de movimentos que, nesse contexto, juram fidelidade a Portugal. Então a gente tem, de fato, guerra de independência. Não é à toa que a gente tem na Bahia um feriado, né? Que é o feriado dia 2 de julho de 1823. 2 de julho é feriado na Bahia, a independência da Bahia. Faz referência ao dia 2 de julho de 1823, momento em que os últimos grupos fiéis a Portugal foram expulsos da Bahia. Isso tem grande chance de cair em prova porque faz exatamente 200 anos esse ano, então pode cair. Ano passado fez, né, 200 anos da independência oficial proclamada por Dom Pedro, mas a independência da Bahia, quando a última galera fiel a Lisboa é expulsa, faz 100 anos esse ano, então super pode cair em prova. É um ponto de atenção para vocês, tá? Outra coisa importante, a gente está aqui no século XIX, estando no século XIX, né, a maior parte, né, dos países já discutia a importância de algum instrumento de limitação do poder do governante. E as elites, né, que apoiaram Dom Pedro I nessa independência discutem a importância de uma Constituição. Até tem uma proposta inicial de Constituição por parte dessa elite que ficou apelidada de Constituição da Mandioca, que atrelava o voto, né, à produção de mandioca. Mas essa foi uma Constituição considerada pelo próprio imperador excessivamente liberal. Isso faz muito sentido na época, por quê? Dom Pedro, minha gente, vinha de uma família de tradição absolutista. O pai dele, Dom João, foi um rei absolutista. Portanto, ele não curte essa primeira proposta. E em 1824, vê se vocês lembram disso, Dom Pedro primeiro, outorgou, essa palavra é importante. Quando uma Constituição é outorgada, isso significa que ela foi o quê, minha gente? Imposta. Então, Dom Pedro I outorgou a primeira
Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil. Depois dela, o Brasil teve mais 6. No total foram 7, mas essa aqui é a única da monarquia. E essa Constituição, ela é muito interessante porque ela é o grande símbolo dessas continuidades que eu mencionei com vocês anteriormente. Sabe por quê? É uma Constituição que, mantém a escravidão. É uma Constituição que mantém o catolicismo como a religião oficial. As outras religiões não eram amplamente permitidas. As únicas igrejas permitidas, minha gente, eram as católicas. Se você professasse qualquer outra fé cristã ou não, ela só podia ser professada dentro de casa, em culto doméstico. Então não era permitida nenhuma outra igreja, nenhum outro templo, terreiro, nada disso, tá? Então a única religião amplamente permitida era a católica. Então, escravidão mantida, catolicismo como religião oficial, que é uma tradição portuguesa. E essa foi uma Constituição que atrelou a participação política à renda. Só votavam homens livres, brancos, que ganhassem mais de 100 mil réis anuais. Então a renda era um critério para a participação política. Logo nós temos aí uma Constituição bastante elitista, isso é fundamental. Outra coisa, apesar do Brasil ter uma Constituição que dá a este império um certo caráter liberal, essa questão é muito ambígua, porque essa é uma Constituição centralizadora. E é muito engraçado como a gente percebe através dessa Constituição como vivia-se um momento de transição. Sabe por quê? Ter uma Constituição já é um indício de uma influência iluminista, correto? A nossa Constituição fala em executivo, legislativo e judiciário, uma proposta de Montesquieu, filósofo iluminista. Só que ela fala num quarto poder, que é o poder moderador do próprio imperador, que acaba sendo um instrumento de autoritarismo desse imperador. Então a gente percebe que tem uma articulação bem complexa e contraditória entre elementos liberais e elementos autoritários, centralizadores, o que é muito sintoma de um momento de transição. Só que vamos lá, tá? Pra gente focar que eu ainda tenho algumas coisas bem importantes para falar. O primeiro reinado, o momento onde Dom Pedro está no poder, dura apenas 9 anos, E muito disso se atribui a uma coisa, que é o excesso de autoritarismo do imperador. Ele é autoritário quando ele não curte a primeira proposta de Constituição. A Constituição de 1824, com poder moderador, também era centralizadora. A gente vai ter um movimento em 1824, lá no Nordeste, começa em Pernambuco, a Confederação do Equador, que vai ser duramente reprimida pelo imperador. Então, Dom Pedro deu uma série de indícios, no curto período em que esteve no poder, de que ele era um cara autoritário. Somado a isso, ele vai se envolver, por exemplo, na Guerra da Cisplatina contra a Argentina, vai gastar muito, que vai causar crise econômica. Então, foi um momento muito instável. E isso vai fazer com que, em 1831, ele abdique. Vocês lembram disso? Então, depois de 9 anos no poder, Dom Pedro abdica. E a gente tem, o início de uma nova fase do Império, que é o período regencial. Período. Regencial. Que vai de 1831, quando Dom Pedro abdica, até 1840. E aí eu não vou focar no período regencial, porque ele cai muito menos do que o segundo reinado, mas eu queria comentar 2 coisinhas com vocês, tá? Por que começa um período regencial? O que é isso? Nesses 9 anos, quem governa o Brasil são regentes. Políticos eleitos pelos critérios eleitorais da época. Vocês vão falar, Natasha, mas isso é uma monarquia? Por que o herdeiro do trono não governa? Porque o herdeiro do trono, o menino Pedrinho, tinha apenas 5 anos. E, obviamente, não poderia governar com esta idade. Então, a nossa Constituição determinava que, em caso de menoridade ou impossibilidade do imperador de assumir o trono, o país seria provisoriamente governado por regentes, tá? Esses regentes eram políticos eleitos. E aí, há quem diga que por conta disso, o período regencial é uma experiência republicana. Uma vez que o que configura uma república é o fato de que o representante político vai ser eleito por um período de tempo. Que é o que vai acontecer aqui. Esses regentes não chegaram ao poder de forma hereditária. Só que é importante para vocês a ideia de que esse período regencial ele foi marcado por muita instabilidade. A ausência de um imperador vai fazer com que haja uma série de medidas liberais que davam cada vez mais autonomia às províncias. E a gente vai ter grande instabilidade, porque a gente tem várias revoltas. A ausência de um imperador e o excesso de liberdade vai abrir precedente para que em diversas partes do território ecloda um movimento de revoltas com as mais diversas pretensões e as mais diversas características.
E isso é fundamental para vocês porque a gente tem, por exemplo, né, a revolta dos malês em Salvador, que era de escravizados, que seguidores do islamismo. A gente tem a Guerra dos Farrapos no Sul, a gente tem a cabanagem no Grão-Pará. Eu não pretendo falar com vocês agora individualmente dessas revoltas, seria impossível. Mas eu quero que vocês tenham em mente que muitas dessas revoltas eram separatistas, queriam romper com o governo central cuja sede estava no Rio de Janeiro. Isso é importante para vocês porque a eclosão dessa diversidade de revoltas evidencia uma coisa. O Brasil não tinha, nesse momento, consolidado uma identidade nacional. Se a galera do Sul quer romper com o Rio, formar uma república no Sul, eles não se identificam como brasileiros. E é a partir desse momento que se percebe a necessidade urgente de construir a ideia de nação. É difícil entender isso hoje, porque a gente vive um momento da nossa história onde a ideia de nação já está consolidada. Embora o Brasil tenha uma enorme diversidade regional, a galera do Sudeste é muito diferente do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. A gente sabe, os sotaques, as palavras, não é isso? Por exemplo, eu aprendi uma palavra esses dias, abicorando. Nunca tinha escutado, mas ela é falada, né, em muitas partes do Brasil, naturalmente. Então, a gente tem uma grande diversidade, mas apesar dessa diversidade, nós temos um elemento que nos une. A nossa identidade nacional está construída, nessa época não. Então, muitos desses movimentos eram separatistas. E adiante da ameaça de uma possível fragmentação do território, que acontece em 1840, o golpe da maioridade. Vocês lembram disso? Gente, nosso imperador, Dom Pedro II, chegou ao poder com apenas 14 anos. É um golpe porque eles mudam a regra da Constituição. Ele assume como imperador antes do tempo. E é o golpe da maioridade que dá início ao quê? Vocês sabem, é o segundo reinado. O segundo. Reinado. Que vai de 1840 até 1889. Não é por nada não, mas Opa, meu giz caiu. Eu tô tentando... Vou dar até um gole da minha água. Estou tentando operar um milagre com eles. Tô trazendo pra vocês tudo que eu acho que pode cair, tá? Tudo que eu acho que tem chance de cair, os temas que tradicionalmente mais caíram. Preciso que vocês anotem. Natasha, mas você está indo muito rápido. Gente, revisãozinha suave. Vocês já viram tudo isso. Eu estou focando naquilo que são apostas para a prova. Tudo bem? Vamos lá. O que é importante para vocês sobre o segundo reinado? Primeira coisa, a chegada de menino Pedrinho ao poder tão jovem vai trazer instabilidade. A instabilidade política desse momento vem por conta do parlamentarismo às avessas. Lembra que a gente falou lá atrás? Parlamentarismo às avessas. Deixa eu ver se vai sair. Acho que vai dar, hein, gente? Vai dar. Lembra que a gente falou lá atrás que na Constituição de 1824 tinha o poder moderador? Quando acontece o golpe da maioridade, Dom Pedro II, agora imperador, restabelece o poder moderador, né? Durante a regência, o poder moderador foi suspenso, porque se você não tem imperador, não faz sentido ter poder moderador, correto? Só que o ponto por que isso é importante para vocês? Aqui, com parlamentarismo às avessas, o Brasil vai criar um modelo de parlamentarismo ao contrário do da Inglaterra, que é o tradicional. Na Inglaterra, a existência do parlamento limita o poder do rei. Aqui, o imperador controla o parlamento, porque ele tem o poder moderador. É por isso que ele é às avessas. E nesse momento ele vai usar esse parlamentarismo às avessas para conciliar, para alternar os dois principais partidos no poder. Alternância entre liberais e conservadores. Durante o Império, durante o Segundo Reinado especificamente, existiam dois principais partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Lembrando a vocês que o Partido Liberal era chamado de Luzia e o Conservador de Saquarema. Eram partidos de elite ambos, partidos que defendiam ambos o latifúndio, ambos a escravidão, mas eles tinham uma grande divergência, o nível de autonomia das províncias. Dom Pedro II vai ser muito espertinho, muito sagaz, e vai perceber que esses dois partidos, embora tivessem essa divergência pontual em relação ao nível de autonomia das províncias, né?
Ambos eram partidos com muitas semelhanças. E ele percebe, caraca, eles são muito mais parecidos do que diferentes. Na época, era muito comum se dizer que liberais e conservadores eram farinha do mesmo saco. Ele vai usar essa percepção de que eles tinham muitas semelhanças para alterná-los no poder, né? Então ele vai pegar o cargo de primeiro-ministro desse parlamento, que era o presidente do Conselho de Ministros, e ele vai alternar os gabinetes, ora um liberal, ora um conservador, de forma a evitar conflitos. Isso traz estabilidade política, tudo bem? Só que a gente também tem estabilidade econômica, isso é mais importante, porque é durante o segundo reinado que um produto começa a bombar. Qual vai ser o principal produto do Brasil, o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado? Gente, o café. O café é esse que vai ser importante até a era Vargas. Depois segue importante, mas com Vargas, né, a partir de 1930, a gente tem a diversificação dos nossos investimentos econômicos e o início de um esforço efetivo para o desenvolvimento industrial. O café começa a ser produzido aqui no Rio, no Vale do Paraíba, mas ele também vai ser produzido a partir mais ou menos de 1870 em São Paulo. É com o café que São Paulo começa a se tornar a província e depois o estado mais importante do país, tá? Inclusive, os cafeicultores de São Paulo serão uns dos articuladores do golpe que proclama a nossa república, porque São Paulo se torna economicamente tão importante que ele passa a querer controlar a vida política nacional, coisa que ele não conseguia até então, porque Dom Pedro II era muito mais próximo de uma elite tradicional, elite do Rio, elite do Nordeste. Só que vamos lá. Então, já contei pra vocês, dou um gole na minha água. Gente, eu falo sem parar, tá? Já contei pra vocês o porquê da estabilidade. A gente tem o imperador conseguindo alternar os dois principais partidos no poder, percebendo que eles eram mais semelhantes do que divergentes, e a gente tem um produto que deixa a nossa economia muito próspera. Isso explica pra gente a estabilidade. Só queria contar mais uma coisa pra vocês. É durante o segundo reinado que o Brasil se envolve numa guerra que vai ser muito importante pra crise do segundo reinado. Que guerra, gente? Vocês sabem, né? A guerra do Paraguai. Eu não vou ficar falando com vocês agora de guerra do Paraguai. Mas eu queria contar duas coisas pra vocês, tá? A guerra do Paraguai, que vai de 1864 até 1870. Por que essa guerra do Paraguai é tão importante, tá? A guerra vai impulsionar duas coisas fundamentais. Primeiro, essa guerra fortalece o exército. E aí vou contar uma fofoca pra vocês, né? Durante toda a monarquia, principalmente, né, a partir do final do primeiro reinado, havia uma grande desconfiança em relação ao exército, porque tradicionalmente, né, você tinha muitos portugueses, né, compondo as forças armadas. E isso é importante porque o exército ele era muito desvalorizado, enquanto a marinha era muito mais valorizada. Com a Guerra do Paraguai, o exército fica com uma moral. Então, a Guerra do Paraguai causa um fortalecimento do exército. E esse exército volta da guerra querendo o quê, gente? Participação política. Então, a gente tem um fortalecimento do exército. Só que a gente também tem fortalecimento do exército. Só que a gente também tem um fortalecimento aqui do movimento abolicionista. Por quê? Essa guerra vai se estender, fortalecimento. E a elite quer ir pra guerra, gente? É claro que não, né? A elite não quer ir pra guerra. Nesse momento, a solução encontrada vai ser o envio de escravizados para o conflito. Abolicionista. Era muito comum que acontecessem duas coisas. Ou a elite enviava o escravizado no seu lugar, ou o próprio Estado comprava escravizados da elite para enviá-los à guerra. Só que esse movimento era feito, né, com o argumento fundamental de que esse escravizado, caso ele sobrevivesse ao conflito e voltasse vivo, ele receberia sua alforria, sua liberdade. Isso de fato foi feito. Só que a participação desses escravizados na guerra vai fortalecer muito o movimento em prol da abolição, por duas razões. Primeiro, é muito contraditório que esse indivíduo volte da guerra livre e todo mundo que ele ama, que ele tem laços, siga na escravização. Isso não faz sentido algum. E segundo, se ele é digno de lutar pela pátria, ele e seus semelhantes são dignos da liberdade. Então a gente entende que o movimento abolicionista ele se fortalece muito depois
da Guerra do Paraguai. E aí, cuidado, já tinha antes disso uma pressão inglesa, né? A Inglaterra já vinha pressionando a gente pela abolição do tráfico, da escravidão, com interesse na ampliação dos nossos mercados consumidores. Nesse momento, por exemplo, no contexto da Guerra do Paraguai, o tráfico internacional de escravizados já havia sido abolido com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, mas a escravidão não seguia existindo. Então, a gente tem um crescimento aqui, do movimento que deseja o fim da escravidão. Isso é importante por quê, né? Primeiro, vai ser o próprio exército que sai fortalecido da guerra que vai proclamar a república, com apoio dos cafeicultores de São Paulo, já contei para vocês agora há pouco. Mas esse movimento abolicionista vai ser um elemento fundamental de desarticulação da monarquia. Porque o império vai sustentar a escravidão, até porque existia parte da elite que tinha escravizados e que queria que a escravidão se mantivesse com unhas e dentes. Só que esse movimento abolicionista ele vai pressionando, até que em 1888, Princesa Isabel vai se ver obrigada a sancionar a Lei Áurea por conta de uma pressão muito grande desse movimento abolicionista, né? E no momento em que a Lei Áurea é assinada, o imperador vai perder o apoio de parte da elite. Isso é fundamental. Quando a Lei Áurea é assinada, parte da elite que defendia a escravidão com unhas e dentes vai passar a não defender mais o império. Vai passar a criticar o imperador, criticar a monarquia. E isso abre brecha para que a república seja proclamada. A proclamação da república é uma aliança desses militares que voltaram fortalecidos da Guerra do Paraguai com os cafeicultores de São Paulo, que nos anos 70, 80 já eram muito ricos, era um grande centro da economia, mas que não tinha a participação política desejada. Então, olha o que eu estou contando para vocês. O fortalecimento do São Paulo com o café e do exército na Guerra do Paraguai vai levar a uma articulação, uma aliança que proclama a nossa república. Só que para que essa proclamação fosse efetiva e eficiente, o que deu o peteleco que faltava foi a Lei Áurea. E a Lei Áurea não foi assinada por uma bondade de Princesa Isabel. Esse movimento abolicionista pressionava muito. Havia, inclusive, propostas de abolição que defendiam reforma agrária. A nossa lei abolicionista, a Lei Áurea, acaba com a escravidão e não paga indenização a ninguém, mas não paga porque havia uma proposta mais radical. Então, quando o Império é obrigado a assinar a Lei Áurea diante da pressão do movimento abolicionista, ele perde o apoio de um segmento da sociedade que o apoiava até então, que era uma elite tradicional do Nordeste, do Rio de Janeiro, que defendia muito a escravidão. Isso deixa o imperador isolado e abre caminho para que a República seja proclamada em 1889. O que é importante para vocês, tá? Eu falei muito, eu sei, eu dei muita informação, vocês devem estar tudo tonto. Mas o que eu preciso de vocês, tá? Para essa aula. Eu foquei muito mais em Brasil, porque o império cai muito. O movimento abolicionista cai muito. E vocês têm que saber, tá? É fundamental. E eu quero falar uma última coisa. A nossa primeira lei abolicionista a sair do papel foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. A gente até teve, em 1831, a Lei Feijó, que foi só uma lei para inglês ver. Vocês lembram disso? Que nunca houve fiscalização e na prática não serviu de nada. Ela dizia a mesma coisa da Lei Eusébio de Queiroz, só que não houve fiscalização. Proibia o tráfico internacional de africanos escravizados. Só que entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, a gente tem muito tempo. É de 1850 até 1888. É um tempo considerável aí. Isso explica pra gente, né, como a nossa abolição ela acontece de forma gradual. A gente teve nesse meio do caminho a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, que foram muito mais leis para postergar uma abolição efetiva. Então a gente diz que a nossa abolição ela é gradualista. E ela acontece de forma tão lenta porque a elite, né, tenta imprimir esse ritmo de forma a não afetar os seus interesses econômicos. Quando a Lei Áurea é assinada, gente, ela só é assinada porque esse movimento abolicionista já pressionava tanto que a situação era incontornável. Isso é fundamental, porque a gente sai de uma narrativa de que, não, Princesa Isabel, bondosa. Não, a Lei Áurea é fruto de uma articulação muito consistente do nosso primeiro movimento social, que foi o movimento abolicionista. E ela é tão importante porque, obviamente, ela acaba com a escravidão, mas acabando com a escravidão, ela isola a monarquia, já que o imperador perde o apoio dessa elite escravocrata e abre brecha para que o exército e os cafeicultores de São Paulo, juntos, proclamem a república. De boa? Falei muito, gente. Tirei o print. Não é à toa, gente, que a república começa com uma república da espada, onde o exército está no poder, e depois se torna uma república oligárquica, onde quem controla o poder é a elite agrária cafeicultora de São Paulo. Então, o golpe, né, que proclamou a república explica muito pra gente depois das dinâmicas políticas que vão se constituir. Fechou? Amores, império é muito importante, tá? Então, foquem, tranquilidade. Falta muito pouco. Eu sei que agora tá dando frio na barriga, mas,
respira, descansa, assiste as últimas revisões que vai dar certo. Fechou? Beijo!